Graça e paz, querido. Você está chegando aí à última aula do módulo 5, a última aula da realidades da nova criação. Nós estamos falando acerca da pessoa de Jesus, estamos falando aí acerca do seu ministério atual. Seu ministério atual, hoje ele é nosso sumo sacerdote, hoje ele é nosso mediador de uma nova aliança, hoje ele é o nosso intercessor. Que tremendo sabermos que ele continua o seu ministério e ele continua à destra de Deus interpelando por nós. Na última aula nós estivemos falando sobre a morte de Jesus e entendemos que ele morreu espiritualmente quando ele se fez pecado por nós. Assim também como Adão. Adão morreu 2 vezes. Você não pode comer do fruto proibido, você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Palavra no original, morrendo morrerás. O que Deus estava querendo dizer? No dia em que você comer do fruto proibido, você vai morrer espiritualmente, que vai culminar numa morte física. Então, Gênesis capítulo 2, verso 7 nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que ele formou? O corpo do homem foi feito do pó. A matéria, o corpo, é feito do pó da terra, por isso que, na verdade, quando morre é sepultado, o corpo é pó, volta ao pó. Agora, soprou em seus narizes o Espírito, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é um espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Então, no original, quando aqui o Senhor fez do homem alma vivente, dá o sentido espiritual, dá o sentido plural, ou seja, uma vida física, uma vida material, mas também uma vida espiritual com Deus. Uma vida na alma que anima o corpo e uma vida no espírito que se relaciona com Deus. Ainda em Gênesis 2, 15 a 17... e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No dia em que dela comerdes, morrendo, morrerás. Quando a Eva comeu do fruto, ela não caiu morta. Quando Adão comeu do fruto, ele não caiu morto. Mas, na verdade, ele viveu uma separação de Deus. Na verdade, o Espírito é que morreu. O Espírito se separou de Deus. Então, o sentido no original aponta para 2 mortes. Certamente morrerás, morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, começa um processo de morte física. A morte física é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 nos diz: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. É claro que o último Adão é Jesus Cristo, o último Adão em espírito vivificante. Jesus se fez pecado por nós. Ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário e ele foi feito pecado por nós, e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então, na verdade, quando ele se fez pecado, ele provou da morte espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas. Então Jesus levou em seu corpo na cruz do Calvário as nossas enfermidades, as nossas mazelas, as nossas doenças e os nossos pecados. Um salmo messiânico, Salmo 2, verso 7, Salmo 2, verso 7, nos diz: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se cumpriu exatamente no dia em que Deus o levantou dos mortos. O Espírito de Deus o ressuscitou e se cumpriu aí a palavra que era uma profecia, a palavra que era algo profético que o Senhor determinou e estabeleceu desde o batismo. Eis aí o meu filho amado, em quem tenho grande prazer, em quem me comprazo.
aí se cumpre agora na testificação, o Senhor o ressuscitando dentre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 28 a 38. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, que por meio dele se anuncia a remissão dos pecados. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Mas vivificado pelo Espírito. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Recebido acima na glória. Então ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, nasceu de novo, renascido no Espírito novamente. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo que grande é o mistério da piedade, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ainda o escritor de Hebreus vai nos dizer em Hebreus 1, de 3 a 5, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então nós observamos aqui essa testificação do que o próprio Senhor fez, do que o próprio Senhor disse. A quem dos anjos ele já disse: Tu és meu filho, hoje te gerei? Somente a Cristo Jesus. Também observamos aí nessa questão de um salmo messiânico, Salmo 2, 7, confirmando e testificando essa grande verdade. Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O próprio Senhor glorificou a ele, dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Colossenses capítulo 1, verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em todas as coisas ele seja primícia, seja primazia. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade de Deus é que você possa ser a imagem e semelhança de Jesus. Deus te
predestinou. O que é predestinação? Predestinação, na verdade, é um destino pré-estabelecido, né? É um futuro pré-estabelecido. Deus te predestinou a ser a imagem do seu Filho. Não acreditamos que o Senhor escolheu alguns para se salvar e alguns para a perdição. Não, de maneira nenhuma. Mas a predestinação que nós acreditamos, na verdade, vamos estudar em outra matéria, mas nós vamos aqui apenas dar uma pincelada. Pela presciência de Deus, pela onisciência, onipresença e onipotência de Deus, Ele sabe aqueles que vão aceitá-lo e aqueles que não vão. Ele sabe aqueles que hão de se salvar e aqueles que não vão. Embora Ele não escolheu alguns para ser salvos e outros para a perdição, na verdade, pela sua presciência é que existe a sua predestinação. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o ministério atual de Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, mas ele também é o nosso advogado. E o que faz um advogado? O advogado pleiteia uma causa alheia. O advogado no original em grego significa paráclito. Paráclito é a mesma palavra para consolador, com a capacidade para dar ajuda, um ajudador, aquele que dá socorro, aquele que dá uma assistência legal, aquele que suplica a causa de outra pessoa. Então, na verdade, paráclito é um termo da lei, é um termo legal, é um termo jurídico. Jesus é o nosso paráclito. O Espírito Santo de Deus também é o nosso paráclito. Por isso que é a mesma espécie que ele vai rogar ao Pai que enviasse, e ele rogou e Deus enviou o Espírito Santo, mais um ser divino, a terceira pessoa da Trindade. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, a mesma palavra aplicada ao Espírito Santo foi aplicada a Jesus também. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9, até o capítulo 2, verso 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação, ele é o sangue que foi aspergido sobre o propiciatório. Ele é o sangue inocente, o sangue imaculado que foi derramado no Santo dos Santos e foi aceito por Deus. Então, na verdade, como paráclito, como advogado, ele tem a capacidade de suplicar pela causa dos outros. O advogado está relacionado com o aspecto legal, com o aspecto jurídico. O advogado está relacionado com a lei. Agora, o papel do advogado é procurar na Constituição um respaldo que possa defender o seu cliente, um respaldo que possa pleitear a causa do seu cliente. E aí o respaldo é a própria palavra de Deus, é o próprio sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, esses dois em concordância, o Paráclito de Jesus Cristo e o Paráclito do Espírito Santo, esses dois se tornam imbatíveis. Duas pessoas da Trindade se unindo a você, intercedendo a Deus por você, interpelando por Deus a sua causa. Qualquer causa que cai nas mãos dele são imperdíveis, porque ele, na verdade,
sabe como advogar, ele na verdade sabe como interceder, ele é o mediador e pelo seu próprio sacrifício, pelo seu próprio sangue. Então, quando o crente peca, ele está fora da comunhão com o Pai e o adversário ganha domínio sobre ele, porque na verdade ele entra em culpa, em condenação, ele se afasta, se separa de Deus. Mas quando ele se arrepende e confessa o seu pecado, há perdão completo, a restauração plena e novamente ele tem acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. No momento em que ele confessa o seu pecado. Esse verso não é para o pecador, porque ele não tem que confessar os pecados para ser salvo. Ele tem que confessar Jesus para ser salvo e se arrepender dos seus pecados. Mas ele tem que confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, para que esse Senhor seja o Paráclito, para que esse Senhor seja o advogado. Então Jesus não é advogado daquele que não tem aliança com ele. Jesus não é advogado daquele que não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando a pessoa o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, então ele se torna seu advogado, aí sim ele passa a ser o seu mediador diante de Deus, à destra de Deus, na majestade, nas alturas. Por isso que João vai escrever aqui, 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Não somente pelos nossos, Jesus restaura aquele senso que se tem de justiça perdida, e novamente se tem alegria da salvação, de tornar a ter alegria da salvação. Jesus é o nosso advogado e ele defende a nossa causa diante do Pai. Ele defende a nossa causa diante do justo juiz. Ele é o nosso intercessor. Interessante que o profeta messiânico Isaías, no capítulo 59, 16, ele diz: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ezequiel capítulo 22, verso 30, nos diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então o próprio Senhor está falando, se tivesse ao menos um intercessor. Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, pelo dom de Deus, pelo presente de Deus dado a nós, temos a alegria de termos o intercessor à destra de Deus. O diabo pode mentir dizendo que não tem ninguém orando por você, que não tem ninguém intercedendo por você, mas ele é mentiroso, porque Jesus está à destra de Deus e o Espírito Santo está em você, intercedendo por você, advogando a tua causa, pleiteando aí o teu perdão quando você se arrepende diante de Deus Pai. Isaías capítulo 53, 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías, o profeta messiânico, está falando sobre o ministério atual de Jesus, que continua até hoje intercedendo pelos santos. Hebreus capítulo 7, versículo 25 nos diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por meio dele se chegam a Deus, ele pode salvar. E ele vive continuamente intercedendo por eles. Tinha que ser um homem, um ser humano, tinha que ser alguém que viesse em carne e sangue, e Jesus aceitou despojar de sua glória, abrir mão de sua glória e vir a esse mundo como homem. Porque foi por um homem que entrou o pecado no mundo, então tinha que ser da mesma maneira, identificar e substituir por um homem também entrar a graça e a salvação.
No momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passa a ser o nosso intercessor. Enquanto não o temos como Senhor, Ele é o nosso mediador. Mas a partir do momento que o temos como Senhor, Ele está à destra de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está pedindo ao Pai e nos dando a resposta e nos trazendo aí a resposta. Romanos capítulo 8, verso 34, Romanos 8, 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus intercede por nós no momento em que alguém aceita Jesus como Senhor. Ele é mediador, ele passa a ser intercessor, ele passa a interpelar, a interceder. E também Jesus, um atual ministério de Jesus, ele é o nosso pastor, né? O sumo pastor de nossas almas. E as qualidades de um pastor: o pastor fica com o rebanho, o pastor fica com as ovelhas, o pastor protege as ovelhas, o pastor alimenta as ovelhas e o pastor disciplina as ovelhas. Isso Davi sabia muito bem, tanto é que ele compõe esse lindo salmo, esse salmo que apresenta o nosso Senhor como pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Yavé Raá ou Yavé Rui, o Senhor que é o meu pastor, e o pastor em todos os sentidos, nada me faltará. Agora então ele é um pastor que fica com as suas ovelhas. Por quê? Desde o momento que ele foi assunto aos céus, ele recebe de volta todo o atributo que ele tinha aberto mão e agora ele é onisciente, onipresente, onipotente, eterno de eternidade a eternidade, santo, justo, perfeito. Ele é o Todo-Poderoso, agora ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e ele fica conosco, ele nos diz, não vos deixarei órfãos. Hoje Jesus está em nós através da palavra que nos alimentamos, mas ele também enviou, rogou ao Pai que enviasse um outro Consolador que está em nós. Ele está em nós. Jesus era o Deus conosco, o Espírito Santo é o Deus em nós, né? Deus em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dos motivos que o pastor fica com o rebanho é para guiar as ovelhas pelo caminho certo, guiar as ovelhas ao alimento certo. Uma tremenda revelação que Philip Keller escreve num livro tremendo e poderoso chamado Nada Me Faltará. Nada me faltará. Ele faz ali um paralelo e descreve o que significa um pastor literal de ovelhas, explicando o Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso havia um significado, mas profeticamente já representava o Espírito Santo, porque o sumo pastor ungiu a nossa cabeça com o Espírito Santo. Então o óleo, na verdade, nós podemos entender que ele é o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está em ti, ele pode te livrar dos maus pensamentos. A palavra de Deus nos diz, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, Filipenses 4:8, Paulo diz que isso ocupe o vosso pensamento, ou dependendo da sua tradução, nisso pensai. Então a ovelha no natural, ela tinha que ter o óleo de tempos em tempos por causa de um verme que se alojava no focinho da ovelha e que se ela não tivesse esse óleo na cabeça, esse verme entraria para a mente, enlouqueceria a ovelha e, na verdade,
É a mesma coisa que o diabo faz. O diabo coloca suas larvas, coloca os seus óvulos, muitas vezes na mente, e se você não tiver o óleo do Espírito Santo, muitas vezes você vai estar diante de situações da qual você vai passar por vales terríveis, que somente com o óleo na sua mente é que esse pensamento não vai alojar na sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Próprio Jesus dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A incorruptível coroa de glória. Hebreus capítulo 13, verso 20. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Grande pastor das ovelhas. Além disso, o papel atual de Jesus é que ele é o nosso fiador. Ele é o nosso fiador. O que significa isso? O fiador é aquele que abona a dívida de alguém, ou seja, quem paga a dívida de alguém que não conseguiu pagar é o fiador, aquele que paga a fiança, aquele que fia, na verdade, uma dívida impagável. Ele tem todo o poder e ele dá suporte todo à sua palavra, a palavra da nova aliança, assegurando o seu cumprimento. Profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Agora, o escritor de Hebreus vai trazer aí essa ideia de fiador de uma superior aliança. Fiador de uma superior aliança. Hebreus capítulo 7, de 18 a 28. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Veja que o próprio texto está dizendo, Jesus foi feito fiador na ordem de Melquisedeque de um melhor concerto. Ele foi feito fiador. Então ele é o meu Senhor, ele é o meu provedor, ele é o provedor do pão, ele é o meu escudo, ele é o meu protetor, ele é o meu mediador, ele é meu advogado, meu paráclito, ele é meu fiador e ele é o salvador do mundo. Que essa seja a realidade de Deus na tua vida, a realidade da nova criação. Agora nós temos então a lei do amor, a natureza da nova criação. A nova criação opera pelo amor. O amor ágape, não um sentimento, não um impulso
não uma paixão, mas sim uma decisão consciente, uma atitude de coração, assim também como o perdão. O perdão também não é um sentimento, perdão é uma decisão, é uma atitude de coração. Você não sente para perdoar a ninguém, você decide perdoar alguém por causa da ordenança da palavra do Senhor. E assim também você deve viver o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. Nós entendemos que existem algumas palavras no original para se referir ao amor. Mas quando falamos de amor ágape, estamos falando do amor de Deus, o amor que Deus é e o amor que Deus tem. Esse é o amor de 1 Coríntios 13 que Paulo define, né? Esse é o amor que Deus é e é o amor que Deus tem. É um amor singular, é um amor que doa de si sem esperar nada em troca. É um amor sem interesse. É um amor doador, um amor incondicional, é um amor muito superior ao amor de pai, ao amor de mãe, ao amor humano. O Espírito de revelação usa essa palavra ágape para expressar ideias não conhecidas anteriormente. Ágape pode ser conhecida somente pela revelação e a ação que ele produz. Então essa palavra ágape não pode ser traduzida em palavras, porque ela descreve a própria natureza de Deus. Deus vê você como uma criatura de amor e não como um pecador. O amor ágape não é um sentimento e nem um impulso. O amor ágape não é igual ao filéu. Filéu, na verdade, é o amor de amigo para com o próximo, amor de um para com o outro, o amor de amizade, né? O amor de um amigo, muitas vezes, ele é condicional. Ou seja, só ama um amigo quando se tem um interesse. Por quê? Porque ele quer amar, e amar quem te ama é fácil. Esse é o amor filéu, amar quem te ama. Mas o amor ágape também não é como Eros. Eros é o amor erótico. É o amor sensual, é o amor físico, designado por Deus para um relacionamento no casamento. E também existe o termo storge. Storge, na verdade, é o amor pela natureza. O amor, na verdade, ágape, é a própria natureza de Deus. Deus é amor. Olha só o que o discípulo do amor, olha só o que João vai nos dizer exatamente na sua primeira epístola de João, capítulo 4, de 7 a 21. Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Claro que João está dizendo aqui acerca do amor ágape, o amor doador, o amor que doa de si sem esperar nada em troca. O amor de Deus que foi expresso em João capítulo 3, versículo 16 e 17.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, na verdade, é fácil amarmos uns aos outros quando a pessoa te ama. É fácil, na verdade, você amar quando a pessoa te considera, quando na verdade já estamos bonzinhos, mas Deus não. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando era impossível sermos amados. Deus enviou seu Filho ao mundo quando o homem estava afastado, quando o homem era inimigo de Deus. Deus mostrou o seu amor por nós quando estávamos mergulhados no pecado, cheio de morte, né? Quando nós estávamos fedendo o pecado, lamaçal do pecado. Agora, o amor de Deus por nós é eterno. O amor de Deus por nós não é baseado nas nossas ações. Por quê? Na verdade, nós observamos que o amor baseado em ações é um amor condicional. Muitos pais, muitas vezes, perdendo a autoridade dos filhos, vão dizer ao filho: olha, se você fizer isso, eu não te amo mais. Isso é um tremendo erro na educação, isso é um tremendo erro dizer para a criança, ou pior ainda, olha, não faça isso porque Deus não vai te amar mais. Deus é amor e Ele sempre vai amar a criatura. Isso é uma manipulação por medo. E nós não podemos usar de manipulação para que a criança crie esse medo, essa intimidação de Deus. De maneira nenhuma. Ele é amor e o amor de Deus é o amor ágape. Esse amor que doou de si, esse amor que nos disponibilizou a salvação, esse amor que nos disponibilizou, entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Agora, porque nós somos nascidos de Deus e Deus é amor, nós temos que também ser criaturas de amor. Então, o mandamento de amor, ele cumpre toda a lei de Moisés. A natureza de amor é a natureza da nova criação. 1 João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. João 15, 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Ainda em Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, Romanos, capítulo 13, o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e, se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a ordenança de Deus de nós podermos viver em amor para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Tanto aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, como o próprio João escreveu na sua epístola. Primeira epístola de João, capítulo 4,
versículo 16 a 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, assim como Jesus disse que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. Recebemos o amor de Deus quando somos nascidos de novo, temos uma nova natureza, aonde tem o amor ágape, tem o amor perfeito, tem o amor de Deus, e aonde está o amor de Deus, lança fora o medo. O amor de Deus lança fora o medo, porque a pessoa temerosa, ela não está andando em amor. Ainda nessa mesmo capítulo de 1 João, agora no versículo 11, 4:11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ainda no 4, versículo 20 e 21, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso é um mandamento, uma ordenança do Senhor. 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Agora, como que age o amor de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em outras matérias nós vamos tratar sobre isso, mas aqui a gente vê que o amor sempre pensa no bem-estar do próximo. O amor sempre pensa no bem-estar do outro. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 1 João, ainda capítulo 3, versículo 17 e 18. Primeira Epístola de João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Mas por obra e em verdade. Então nós podemos observar que o amor de Deus ele é demonstrado em atitudes. Ele é demonstrado em ações ao qual você abençoa o próximo, socorre o necessitado, atende a viúva, o órfão, o estrangeiro, e você demonstra o amor do Pai. Salomão já dizia isso nos seus provérbios. Provérbios capítulo 10, verso 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Provérbios 17, 9. Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os melhores amigos. Separa os melhores amigos. 1 Pedro 4, 8 a 10. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então podemos ver aqui algumas características do amor. Ou seja, você recebe a informação pela palavra de Deus sobre o amor, você recebe a informação pela palavra de Deus sobre o perdão e você decide no seu livre-arbítrio amar e perdoar.
Você aceita em seu coração e confessa com a boca, declara com a boca, desenvolvendo a semente do amor que você recebeu do Senhor, aí você vai vencer pelo amor. Paulo definiu muito bem a excelência do amor, ágape. Paulo definiu em 1 Coríntios 13 a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, esse capítulo não fala como o crente deve andar e viver, mas como o crente vai andar e como ele vai viver em consequência do seu relacionamento com Deus. Se você está enxertado na videira, você tem que manifestar o fruto do amor. Você tem que manifestar o amor ágape, o amor de Deus. O amor tem que ser a força motivadora. O amor sempre dá e pensa nos outros antes de pensar nele mesmo. O amor ágape doa de si sem esperar ser correspondido. Não é uma barganha, mas é uma doação. A única diferença visível que separa o mundo do crente é o amor. O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Em amor, você se torna um sucesso, porque o amor nunca falha. Não há uma força no universo em que o amor de Deus, por meio das nossas vidas, não possa dominar. Porque o amor de Deus é um amor honesto. O amor de Deus sempre fala a verdade. Romanos capítulo 12, verso 9, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 9, nos diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou em outra tradução, o amor seja sem hipocrisia, seja não fingido. 2 Coríntios capítulo 6, verso 6, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas sim a fé que atua através do amor. Ou seja, a fé, se a sua fé não está produzindo resultados desejados, examine-se a si mesmo e veja se você está vivendo uma vida de amor ágape e veja se você está manifestando o amor de Deus. Provérbios capítulo 26, versículo 2. 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Assim a maldição sem causa não encontrará pouso. Ou seja, sair do andar em amor
virá pobreza, virá doença, virá outras maldições, mas a maldição sem causa, ela não encontrará pouso. Jesus ainda falando em Mateus capítulo 5, versículo 44, 5:44, quando na verdade ele estava dizendo aí aos seus discípulos o cumprimento da lei e dos profetas, ele disse: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Pedro, falando na sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 18, 3, 8 a 12, 3, 8, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pedro, ele falou aqui acerca do amor fraternal e acerca da paciência na aflição. Procure meios para abençoar os seus inimigos, procure meios para abençoar os seus perseguidores. Da mesma maneira em que você desenvolve a sua fé, você sempre tem que desenvolver o amor de Deus na sua vida. E para você desenvolver o amor de Deus na sua vida, você tem que atuar na palavra, você tem que estar cheio da palavra de Deus, você tem que alimentar o amor de Deus dentro de você por meio do seu relacionamento com a palavra viva, Jesus. Faça uma decisão hoje de que você vai amar pela fé, ainda que seja impossível amar humanamente. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amar o amor ágape, o amor de Deus, o amor genuíno, porque você será uma criatura de amor. Quando você der lugar para que esse amor possa crescer, ele dominará a sua vida, ele dominará a sua história e você se torna uma nova criatura. Concluindo então, a nova criação, ela tem que fluir de dentro para fora. Ela tem que fluir de dentro para o mundo. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, João capítulo 7, versículo 38. Evangelho de João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Deixa o Espírito Santo de Deus pegar a palavra de Deus e pintar dentro do seu homem interior uma imagem e semelhança de Cristo na tua vida, para que você seja um cristão, um pequeno Cristo. Tal como ele é, seja você também. A palavra de Deus traz inúmeros textos falando sobre a nossa realidade nele. Só o termo em Cristo, nós encontramos mais 71 versículos, no Senhor, no amado, 26 versículos, nele, no qual, em quem, em si, naquele, 17 versículos, mediante ele, por meio dele, por intermédio dele, 13 versículos, totalizando aí 127 versículos, qual a nossa realidade em Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu espírito e viva a realidade da nova criação, traga o aspecto legal para ser vital na tua vida e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Eu agradeço você que está aqui conosco em toda essa matéria e também nos outros módulos. Adquire os demais módulos. Nosso próximo módulo é uma matéria tremenda, poderosa, fases do crescimento. Que revelação tremenda, que revelação maravilhosa. Vamos orar ao Senhor e vamos clamar ao Deus Pai que a cada dia possamos manifestar a realidade da nova criação. Deus de amor e Deus bendito, te agradecemos por mais uma matéria, te agradecemos pela riqueza da tua palavra que nos ensina toda a verdade
e nos guia a toda a verdade. Que essa verdade, ó Pai, seja verdade em nós, que essa verdade venha nos transformar, que à medida que conheçamos a verdade, possamos viver, ó Pai, a transformação da Tua palavra no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Adquire as nossas próximas matérias na nossa plataforma e continue meditando na palavra de Deus, continue estudando a verdade que liberta. Deus te abençoe, até a próxima.